De volta agora ao noticiário internacional. Foi dada a largada na corrida pela Casa Branca. Iowa realiza a primeira prévia da eleição presidencial. Embora a votação para presidente aconteça só em novembro, os principais candidatos começam a medir a popularidade tanto dentro dos respectivos partidos quanto no cenário nacional. As informações com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Faltam mais de 6 meses para as convenções dos partidos Democrata e Republicano e 295 dias para a eleição presidencial de fato. Mas não é nenhum exagero dizer que a disputa pelo cargo mais importante da política americana começou nesta segunda-feira. E para entendermos a importância da votação no pequeno estado de Iowa, é fundamental termos em mente que o processo para a escolha do presidente dos Estados Unidos é bastante particular. Embora, segundo a Constituição, o candidato não precisa estar filiado a nenhum partido, as duas principais legendas do país estabeleceram processos públicos e transparentes para a escolha de seus representantes na eleição federal. São as chamadas prévias. Existem ainda 2 modelos, as primárias e o caucus. Esta segunda opção é bem menos popular. Apenas Iowa e Nebraska mantêm o sistema. Com todo respeito aos eleitores de Iowa, trata-se de um estado pequeno, de perfil rural, que abriga cerca de 1% do eleitorado americano, mas atrai tanta atenção por abrir um calendário que só vai terminar com a posse do presidente, em 20 de janeiro do ano que vem. Lucas Martins, historiador e professor da Temple University na Filadélfia, explica a contradição de um processo tão importante começar a partir de uma região de pouca relevância para o cenário nacional. É uma tradição que vem desde o início dos anos 70 para trazer realmente esse senso de representatividade, ou seja, o eleitor que fica naquele estado pequeno, em que inclusive existem mais animais do que pessoas necessariamente, ele se sente incluído nessa corrida eleitoral porque ele é o primeiro estado a alavancar a corrida eleitoral nos Estados Unidos. E a Iowa tem uma importância histórica, por mais que sejam relativamente poucas décadas, né, em que a Iowa começa o processo eleitoral, mas nós temos como dado histórico o fato de que Iowa representou a emergência, o início eleitoral, o início político de desconhecidos, que até então eram desconhecidos e que chegaram à Casa Branca. Caso, por exemplo, de Jimmy Carter, que era governador de um estado do sul dos Estados Unidos, a Georgia, era pouco conhecido, ganhou a primária em Iowa e depois chegou à Casa Branca. Barack Obama também, na época que disputava a sua nomeação pelo Partido Democrata contra Hillary Clinton, senadora, ex-primeira-dama, era até então desconhecido no cenário nacional, ganhou a primária em Iowa e abriu o caminho para a sua eleição a presidente nos Estados Unidos. Além dos concorrentes, os pré-candidatos têm este ano como adversário o clima. O frio nesta segunda-feira chegou a menos 23 graus Celsius. Este janeiro deve ser um dos mais gelados de todos os tempos no estado. E só votou quem esteve presente nos comícios. Donald Trump apareceu como franco favorito nas pesquisas de opinião. Assim, coube aos rivais republicanos, Ron DeSantis e Nikki Haley, buscar um segundo lugar, o que pode acirrar a disputa nos próximos estados. Entre os democratas, Joe Biden vai tentar a reeleição. Porém, o partido manteve a votação em Iowa como uma espécie de plebiscito, para saber a opinião dos correligionários sobre outros assuntos. O que também forçou o caucus democrata em Iowa foi a pressão do deputado Jim Phillips, que aparece na cédula local. Sem nenhuma chance de ser escolhido como candidato à presidência, a manobra faz parte de uma estratégia política, como explica o professor Lucas Martins. Mas basicamente o que nós temos hoje são alguns políticos que na verdade estão tentando uma oportunidade de aparecer no cenário nacional, de pensar também eventualmente em carreiras políticas mais longas para o futuro. Então é uma oportunidade de fato de aparecer nesse cenário eleitoral nacionalmente, até porque eles têm esse espaço, né, porque estão em uma primária presidencial democrata, mas é fato e já é bastante conhecido por todos nós, por analistas aqui, de que a vaga de candidato democrata à presidência, mais uma vez, será de Joe Biden. Na terça-feira da semana que vem,
New Hampshire, na região nordeste dos Estados Unidos, será o palco da próxima disputa interna dos republicanos. Lá serão realizadas as primárias, um padrão mais simples de votação interna. Bom, e o Marcelo Favalli agora está aqui comigo no estúdio. E, Favalli, queria que você falasse um pouco mais sobre a importância desse processo que você narrou agora na reportagem para a gente e explicasse, afinal de contas, o que é o tal do caucus, sobre o qual a gente está ouvindo falar tanto e a respeito do qual a gente ainda vai ouvir falar bastante até novembro. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Também é dado a largada a nossa cobertura dessa complicada, cheia de particularidades eleição americana. Vamos olhar aqui para Iowa, um estado pequeno e que representa apenas, numa conta que nós vamos ouvir muito até o final do ano, o número de delegados. Vou fazer um rápido parênteses aqui. Cada candidato, seja ele o republicano ou o democrata, que vencer nos votos individuais de cada estado, ganha uma espécie de pontos, os tais delegados. Só para vocês terem uma ideia, aqui a Califórnia são 55 delegados. Então, o democrata ou republicano que ganhar aqui, em números absolutos, leva 55 delegados. Mais ao sul, no Texas, 38. E Iowa, 6. Com todo respeito aqui aos moradores, eleitores de Iowa, é um estado muito pequeno em relação ao todo. Que todo? 538 somando os delegados de todos os estados. Então, a conta para ser presidente dos Estados Unidos é a seguinte: 538, metade, 269. Você precisa da metade mais um. Ou seja, você precisa de 270 delegados para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Iowa representa só 6. Por que ele é importante? Por causa do tal do caucus. E aí a gente remonta a mais de 200 anos de democracia nos Estados Unidos. Traduzindo, o caucus é bem essa foto aqui. Agremiações. Pessoas vão, Brown, para lugares públicos, escolas, igrejas, centros comunitários, até em posto de gasolina dá para fazer. É que hoje fez menos 23 graus, as pessoas não se reuniram ao ar público, né? Ao ar aberto. Mas basta reunir essas agremiações ligadas aos partidos para ouvir as explicações dos próprios candidatos. Então, no final de semana, Trump esteve lá. E hoje estão Nikki Haley e Ron DeSantis, que tem aí alguma chance de virar esse jogo, embora Donald Trump tenha uma enorme vantagem. E mais do que os próprios candidatos, são os apoiadores de cada campanha. Então as pessoas se reúnem aqui em estádios, ouvem as manifestações daqueles representantes ou dos próprios candidatos e no final recebem uma cédula e um envelope e dizem: eu prefiro Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley. Fecham esses envelopes, são entregues por uma espécie de delegados dos partidos, organizadores, e aí, ao final dessa etapa, é contado quantos votos cada pré-candidato levou. Lembrando que isso aqui é uma organização dos partidos. Os democratas estão fazendo algo menor, porque já se sabe que o Joe Biden é quem vai representar os democratas na corrida. Resumidamente, a parte mais importante é: por que é tão simbólico esse caucus? Porque essa é a essência da política nos Estados Unidos. É o olho no olho, é esse encontro de correligionários e eleitores num boca a boca, num porta a porta, para convencer a votar num pré-candidato. Então, por isso é mantido com tanta importância o caucus. Embora represente menos Iowa, ele historicamente é fundamental. Pois é, e tem todo o charme, né? Toda a particularidade das eleições americanas, né? Isso, por exemplo, é algo que a gente não vê aqui na eleição brasileira, né? Na semana que vem a gente vai ter em New Hampshire, que aí é um sistema diferente, é chamada primária. Então aqueles ligados aos partidos vão escolher ali numa cédula direta, não tem esse encontro, esse debate, esse olho no olho, mas é bom a gente começar a entender aí a complicada e cheia de detalhes eleição americana, Brown. Perfeito. Então, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Até amanhã, Favalli. Até amanhã.